Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Estamos vivendo essa série, Céu na Rua. Essa série é uma série que tem tudo a ver com a nossa história, como nós nos enxergamos como igreja, especialmente como nós devemos nos portar diante de um mundo que sofre, numa cidade onde vive uma desigualdade social extrema, um índice de IDH também extremado. Nós temos índice de IDH de regiões da Suíça e temos índices de IDH de províncias africanas na nossa cidade. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Então, diante desse desafio de ser uma igreja em Fortaleza, nós estamos vivendo essa série Céu na Rua e estamos olhando para o livro de Tiago. Quero estimular você, se você perdeu domingo passado, assista no YouTube para você poder acompanhar certinho a nossa linha de raciocínio acerca do que Tiago aqui nos ensina. Tiago, irmão de Jesus. E começando a partir do verso 19, vamos ler aqui a palavra de Deus até o verso 27. A Bíblia então diz assim: meus amados, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, nesta manhã nós adoramos o Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que temos de nos encontrar aqui como uma comunidade. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de adorar ao Senhor. Muito obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos alcança, nos limpa do pecado, nos dá uma nova vida em Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E a minha oração é que Teu Espírito possa falar conosco nesta manhã, transformar a nossa vida de dentro para fora. Eu oro por todos nós, inclusive por mim, que esta palavra possa nos dirigir. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Nós estamos aqui avançando nesse assunto sobre justiça, sobre o papel da igreja no mundo. No domingo passado nós falamos acerca de um entendimento que o cristão tem para ser uma referência da boa nova de Cristo no mundo. Tiago já olha para nós e nos convida a fazer um movimento bem diferente. Ele diz: considerem as suas provações um motivo de grande alegria. E ali nós estudamos domingo passado como eu e você somos estimulados a sair dessa vida que está sendo regida na base do egoísmo. É tudo sobre mim, é tudo sobre o eu, e o meu eu tem que ser feliz, tem que ser bem-sucedido, as minhas necessidades têm que ser supridas, porque do contrário eu não serei feliz. E aí nós encontramos o Tiago dizendo: ei, deixa eu dizer uma coisa, não é assim não. Considere aquilo que o mundo considera motivo de tristeza, considere motivo de alegria. Ele está nos chamando a viver uma vida contrária
a vontade e a cultura desse mundo. Ele está nos chamando a viver uma vida não sendo controlada e dominada pelo nosso ego. Aliás, Tim Keller nos ensina sobre isso no livro Ego Transformado. O nosso ego, ele é extremamente cheio, ele é enfadado, ele é estendido, ele é dolorido, ele é ocupado, e a tendência é que nós venhamos a nos preocupar demais com a nossa própria vida, com os nossos próprios anseios, e quando alguma coisa interfere os nossos planos, a gente acha que nada vale a pena, que tudo está dando errado, e o Tiago faz uma mudança aqui. E agora nós estamos invadindo e prosseguindo um pouco além neste capítulo 1, e o Tiago agora nos adverte acerca de um pecado que aparentemente pode ser visto na boca, na língua, né? Olha, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irar-se. No capítulo 3 nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da língua. Mas é interessante pensar que aqui Tiago não está nos corrigindo, nos aconselhando acerca da fala. Tiago está nos chamando a atenção para algo que está um pouco mais profundo e que se traduz na forma como nós conversamos. Tiago não está falando aqui de falar, mas Tiago está falando acerca da ira. Efésios capítulo 4, verso 25 e 26, o apóstolo Paulo diz isso: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Então presta atenção, aqui Tiago não está mandando você ficar em uma vida de silêncio. Tiago não está dizendo isso, Tiago não está repreendendo o falar demais. Viu, mulheres? Fiquem tranquilas, vocês abençoam as nossas vidas, porque gostam de falar, gostam de conversar. A questão aqui não é a conversa, a questão aqui é o falante irado. A questão é a ira. E é interessante pensar sobre isso. Muitas vezes na nossa religiosidade confusa e falida, nós achamos que a fala carregada da ira é aquela fala assim, você está andando, você dá uma topada, e aí você fica com vontade de dizer aquele aleluia. Você fica com vontade de dizer assim, ai, meu pé, né? Puxa a vida, você fica com vontade de falar algumas coisas, e naquele momento você não fala, porque a nossa espiritualidade confusa, ela diz assim, olha, não fique irado. Mas essa mesma espiritualidade confusa, quando o nosso filho faz uma coisa que nos aborrece, quando o nosso cônjuge faz alguma coisa que nos aborrece, aquelas palavras que muitas vezes nós não dirigimos àquelas pedras que estavam no nosso caminho, de repente a gente começa a soltar para os seres humanos. Aqui o Tiago está sugerindo que as palavras elas devem ter muito cuidado para não virem carregadas de ira. Não está falando isso para quando você está andando pelo caminho e tropeça numa pedra. Aqui a ênfase desse texto tem muito a ver com o debate. Aqui a ênfase do texto tem muito a ver com a vida e a rotina, onde dois estão convivendo ou mais, e uma diferença surge, e a diferença, ela denota que nós não temos paciência, nós não temos cumplicidade, nós não temos domínio próprio, e aí diante do debate, nós partimos para a ira. Então, o que o Tiago está nos ensinando quando ele fala, olha, sejam prontos para ouvir e sejam tardios para falar, tenham a capacidade de serem cordiais uns com os outros em meio aos debates, em meio às diferenças. Não se irem, não sejam irados. O falante irado não vai promover justiça de Deus. É por isso que ele nos chama a esse lugar de domínio. Uma outra coisa interessante, por que Tiago nos chama essa atenção, especialmente tratando do ambiente onde a fala, no debate, ela ganha uma dinâmica irada? Porque se você é irado no falar com alguém, a sua ira, ela é o manto da sua amargura.
Já parou para pensar e para perceber que muitas vezes, quando nós estamos numa situação de debate, nós simplesmente saímos do objeto em debate e prontamente começamos a atacar um ao outro? Quando nós estudamos comunicação não violenta, nós temos acesso a uma escala de violência na nossa comunicação. E uma das características, o primeiro degrau da CNV, da comunicação não violenta, é o desacordo. Mas o desacordo é normal, porque todos nós somos diferentes. A questão, então, aqui não tem problema nenhum. Agora, quando falta o respeito, o domínio próprio, quando falta a cordialidade, e nós começamos a usar de ira no debate, nós rapidamente subimos um segundo degrau, que a CNV diz que o segundo degrau, sabe qual é? A expansão. Ou seja, estamos eu e você aqui conversando sobre esse pano. E eu digo que esse pano ele é azul. E você olha para mim e diz, não, é roxo. E eu digo, é azul, e você diz, é roxo. Até aqui onde nós estamos, no desacordo. O que é a expansão? A expansão é olhar para você e dizer assim, isso aqui é roxo ou daltônico. O que eu fiz, gente? Eu saí do pano. Eu saí do pano e eu agora passei a convergir a minha ira para o outro. Expansão. O terceiro estágio é personificação, onde o pano some, e nós vamos continuar falando de forma irada, agora atacando o outro. Falas do tipo, você sempre faz isso. Você nunca admite. O que é isso? Linguagem violenta. Ira. E geralmente, esta ira, quando ela foge do objeto, ela revela que nós estamos carregando dentro de nós amargura para com o outro. Tiago está relacionando a nossa falta de domínio com a ira. E essa ira não produz justiça de Deus. Um outro equívoco sobre esse texto. Primeira coisa que nós falamos, muitas vezes achamos que não devemos nos irar quando damos uma topada. Quando um plano, uma rotina sai fora. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu não quero incentivar de forma alguma você usar uma linguagem torpe, você falar palavrão, eu não quero incentivar isso. Mas presta atenção, às vezes quando você dá uma topada, você tem que dar um aleluia mesmo para não infartar. Às vezes a gente precisa ir para um lugar, vai para uma duna, para uma montanha, e você precisa dar um grito, porque senão, se você às vezes não explode nesse sentido, e de novo, não estou falando para você gritar com alguém, não estou falando para você ficar xingando, não estou falando mas tem horas que a gente tem que botar para fora. Porque se a gente não explode em alguns momentos, a gente vai ficar implodindo. O que o Tiago está nos ensinando, a segunda coisa importante acerca da ira, é que muitas vezes nós classificamos alguns sentimentos de forma equivocada. Especialmente o crente. O crente ele tem uma capacidade de classificar sentimentos de forma equivocada, especialmente porque enquanto o mundo lá fora só classifica dizendo é certo ou é errado, o crente tem um plus. Tem o que é certo, tem o que é errado, tem o que é pecado. Isso aqui é pecado, certo ou errado? É pecado. E quando a gente fala assim, alegria, certo ou errado? Vamos lá, me ajudem aí, bate pronto. Alegria, certo ou errado? Certo, né? Tá certo. Tristeza, certo ou errado? Ou pecado? Tristeza, certo ou errado ou pecado? Tristeza, certo? Misericórdia, irmão. Vai para lá com a tua tristeza. Medo, certo ou errado? Ou pecado? Pastor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde há medo, não há. Certo? Legal. Ira, certo ou errado? Sabe qual a resposta certa, pessoal? Depende. Depende. Porque é curioso pensar que quando você estuda a palavra de Deus, você percebe um Deus que sentiu raiva,
Você percebe um Deus que sentiu ciúme, você percebe um Deus que sentiu alegria, você percebe um Deus que sentiu tristeza. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E nós precisamos evoluir um pouco mais o nosso pensamento para entender que as emoções que nós sentimos, elas nos foram dadas por Deus. E a Bíblia consiste numa sabedoria interessante. Há um tempo certo para todas as coisas. Saiba discernir as coisas. Tristeza é certo ou errado? Depende. Depende de quê? A tristeza não foi colocada em mim, em você, como uma habilidade ou uma potência para que você desista da sua vida, para que você fique enclausurado, para que você se isole. Mas a tristeza tem um papel crucial para mim e para você. Sabe qual é? Salomão diz isso: há mais sabedoria numa casa onde está acontecendo um funeral do que numa casa onde acontece um aniversário. O que Salomão está nos ensinando? É que no momento da tristeza, eu e você somos levados a um lugar de reflexão. Existem sabedorias na vida de uma pessoa que elas só podem ser acessadas quando ela atravessa o vale da tristeza. Muitas vezes, nós estamos desprezando sabedorias das quais Deus está nos dando, porque rapidamente nós queremos sair da chuva, da tempestade, e nós queremos ir para um dia ensolarado. Senhor, me tira daqui. Não, o Senhor está com você na tempestade. E se Ele está com você na tempestade, há algo a aprender. Existem perguntas, existem respostas, existem mudanças que só irão acontecer num ambiente de tristeza, porque aonde há tristeza, há oportunidade de se encontrar sabedoria. Quantas pessoas já foram para o aniversário? Levanta a mão aqui, aniversário. Já foi para uma festa de aniversário? Quantos de vocês que já foram, os outros nunca foram, que coisa, né? Quantos de vocês já foram para um aniversário e saíram do aniversário assim, meio assim estarrecidos, pensando, a vida é breve. Eu preciso voltar lá atrás e consertar aquele negócio. Quantos de nós saímos de um aniversário dizendo assim, rapaz, eu preciso fazer um check-up, porque é capaz de eu ter um infarto daqui a pouco. Ninguém sai de um aniversário cogitando estas coisas, porque o aniversário é um ambiente de alegria, e onde existe alegria, não existe uma predisposição para se encontrar sabedoria, não existe. Quando você assistia no domingão lá o programa das videocassetadas, perceba, as videocassetadas acontecem geralmente porque as pessoas estão extremamente felizes. Então, alegria é certo ou errado? Depende. Depende, porque na alegria desenfreada, nós podemos viver uma vida entorpecida. Na alegria desenfreada, nós não teremos sabedoria e discernimento para tomar algumas decisões. Não encontraremos muitas vezes sabedoria. É por isso que tem videocassetada. Medo é certo ou errado, pastor? É pecado. Com 3 anos de idade, minha mãe estava falando no telefone, eu encontrei um clipe no chão da minha casa, eu abri o clipe, eu olhei uma tomada, e eu disse, olha só, 2 pontos, 2 furos. Eu fui lá e sabe o que aconteceu? Pum! A tomada explodiu na minha cara, meu dedo ficou preto, minha cara ficou preta, eu comecei a chorar desesperado. Depois disso, quantas vezes eu enfiei um clipe na tomada, gente? Nunca mais. Por quê? Porque o medo não é certo e não é errado, depende. Nós precisamos ter um senso de finitude, um senso de limitação, e muitas vezes o medo é um alarmezinho que toca na minha e na sua cabeça, onde o Espírito de Deus está dizendo assim, filho, você não é imortal não pula daí não invista na tomada não, toma cuidado com as suas atitudes. Então o medo muitas vezes é usado pelo Senhor para nos livrar de um caminho de insensatez. Por isso, depende. Onde é que você quer chegar com isso, Johan? Palestra motivacional? Não, eu estou falando de ira. Ira, certo ou errado? Depende. Depende, como assim depende? Se eu e você, nós não tivermos a sabedoria de converter a nossa ira, nós não encontraremos
justiça de Deus. Mas, se nós ouvirmos o que o Tiago está nos ensinando, olha, no momento do debate, no momento da diferença, ao invés de você se desgovernar em ira, seja pronto para ouvir, para discernir, para refletir, e seja tardio para falar, tardio para irar-se, se livra de toda a amargura, se livra de toda a maldade. Tiago está nos incentivando aqui, irmãos, a passarmos por um momento de converter a nossa ira. E se a nossa ira sem Deus gera injustiça, a nossa ira submetida ao Senhor vai gerar o quê? Justiça de Deus. E eu não entendo o que você está falando com isso, está dando um nó na minha cabeça. Vou usar um exemplo histórico. Martin Luther King Jr., um pastor batista que lutou pelos direitos civis na América. Esse homem veio a ser assassinado, mas toda a sua luta, todo o seu ativismo foi inspirado por crenças cristãs. Ele fez um protesto para a recuperação de direitos civis e ele não usou da violência. Ele converteu a sua ira para que da sua ira pudesse sair e se expressar justiça de Deus. Então, irmãos, eu quero te levar a pensar que muitas vezes existe um fervo que nos dá no sangue, existe sim uma vontade que nós temos de gritar, uma vontade que nós temos de exercer a força, mas que isso não é pecado em si. O que Deus espera de nós quando nós sentimos o que sentimos é que nós possamos converter isso para que a justiça e a bondade de Deus sejam feitas. Para que você possa olhar e dizer assim: ai, eu estou revoltado com esse planeta, com essa política brasileira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou no meu Instagram e eu vou lá ficar metralhando o Instagram. Não, pega essa sua indignação e começa a ser um cristão melhor na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade. Pega a sua indignação e o que o político não faz, começa a dizer: Senhor, usa a minha vida para promover bondade. Igreja, vamos junto fazer o que esses caras não conseguem. Usa do seu descontentamento santo como um santo ministério. É isso que o irmão Tiago está nos ensinando. Martin Luther King, no seu discurso, disse isso. Eu tenho um sonho. E o sonho dele não era que os racistas fossem exterminados. O sonho de Martin Luther King era: eu tenho um sonho. Sonho com o dia no qual o sol se despontará sobre a América e os nossos filhos e netos não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela grandeza do seu caráter. O que ele fez? Ele não pegou em armas para lutar contra a violência. Ele converteu a sua ira em justiça de Deus. E isso deve ser feito não somente nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas. Mulher abençoada, você está aborrecida na sua casa com alguma coisa? Converta a sua ira. Maridão, você está com raiva de alguma coisa na sua casa? Converta a sua ira. Porque em Deus, a nossa ira pode ser convertida em justiça. Percebe? Tiago não está nos dando um ensino meramente de dizer assim: quando você está com raiva, cala a boca. Esse não é o ensino. Não é aqui. Aliás, o próprio Martin Luther King Jr. dizia isso: o que me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Tiago não está nos pedindo meramente para ficarmos calados. Tiago está nos incentivando a converter a nossa ira. E aí ele continua. E quando ele diz: livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra que foi implantada em vocês. Aqui ele começa agora um raciocínio importantíssimo, porque nós também estamos vivendo um tempo de muita armadilha e muita confusão acerca do que é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é uma ferramenta de Deus para tornar você melhor. Eu não sou coach, eu não estou aqui para tornar você uma pessoa melhor. Eu estou aqui para anunciar uma palavra que transforma você em uma pessoa nova.
Porque o Evangelho não é para tornar você melhor, o Evangelho é para tornar você novo, é um novo nascimento. E aqui, Tiago está sugerindo que a palavra, ela não foi enxertada. Quem é cristão não pega a palavra como uma sacola, uma mochila, uma roupa ou um adereço. A palavra de Deus, ela foi implantada. Ela não é apêndice. Ela é essência. Ela é algo que está crescendo de dentro para fora, está mudando tudo. Ela não é algo que eu consigo facilmente me desplugar e me reconectar. Ela não é algo conveniente, onde eu digo assim, isso aqui faz parte do meu conjunto de crenças, isso aqui eu abraço, mas isso aqui não. Ela está implantada. E ele começa agora a desenvolver o seu raciocínio e o seu ensino acerca da verdade que nós temos a palavra de Deus implantada em nós. E aí, por isso ele diz, não sejam então somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Como é que eu pratico a palavra de Deus? Partindo da consciência de que ela não é apêndice. Partindo da consciência que a palavra não é sugestão para mim. Ela não é opção para mim. Ela não é dica de Deus para mim. Palavra de Deus é ordem para mim. Palavra de Deus é onde a minha vida está alicerçada, e a consequência natural é que aquilo que eu aprendo, aquilo tem que frutificar, porque eu estou dependendo disso, não é um apêndice, porque do contrário, isso tudo é auto-engano. Pessoas que muitas vezes vêm a um culto, assistem uma palavra no YouTube, como alguém que está assistindo uma série no Netflix. Ai, eu estou ali admirado, eu estou ali recebendo uma palavra, eu estou ali contemplando. Irmão, o Evangelho não foi feito para ser admirado, o Evangelho foi feito para ser vivido, é experiência. Não é uma coisa que, ai, o pastor disse uma coisa tão bonita, não é coisa bonita, é coisa viva. Muda a nossa vida, muda a nossa trajetória. Do contrário, auto-engano, hipocrisia. Tiago está nos chamando a entender que essa palavra não é apêndice, mas ela está plantada em nós. E que uma palavra que é plantada gera um fruto de obediência. O que é obedecer? É a capacidade de reger a sua vida segundo aquilo que você crê. É a capacidade de você fazer as escolhas boas e ruins, lucrativas ou aquelas que te trazem prejuízo, mas sendo fiel a esta palavra. O que é aquele que carrega a palavra dentro de si como alguém que tem a consciência de que a palavra foi implantada? É aquele que rege a vida por princípios e não abre mão dos princípios. E aí, Tiago então vai nos dar um exemplo mais prático. É como um homem que se olha no espelho. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam. Aqueles que tratam a palavra como algo que foi enxertado, que é apêndice, que é um acessório, eles são como um homem que se olha no espelho e logo depois que se vira e vai embora, ele esquece do que viu. Aqui Tiago está nos alertando sobre esse falso evangelho, sobre esse falso cristão, sobre esse cristão que ele é auto-enganado. Ele fica numa de positivismo, ele fica numa de achar que a religião é uma muleta para ele, mas que ele consegue caminhar com as suas próprias pernas, ou que a fé e que a religião serve para servi-lo. Então ele é como um homem, que ele se olha no espelho e ele se esquece do que vê. Evidências de quando a palavra, ela está implantada em nós. É quando nós entendemos que se olhar no espelho é uma oportunidade de você avaliar a si mesmo. A Bíblia não é uma ferramenta para ficar te impulsionando para o teu sucesso futuro, gente. A Bíblia é um espelho que nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos defeitos, e a depender da graça de Deus para continuar vivendo.
Olhar no espelho, alguém que é enxertado pela palavra de Deus, alguém que tem intimidade com Deus, olhar no espelho é avaliar a si mesmo. É olhar no espelho e dizer assim, como é que eu estou? O que eu estou sentindo? Para onde eu estou indo? Olhar no espelho é uma oportunidade que nós temos em Deus. E quando eu digo olhar para o espelho, eu faço alusão ao que o Tiago diz. Eu não estou falando para você olhar para o espelho da sua casa, mas eu estou falando para você usar da palavra de Deus como um espelho. Olhar para o espelho é não se esquecer das suas mazelas, é não se esquecer dos seus vacilos, é não se esquecer da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. E a terceira coisa que essa semana eu estudei e eu achei muito propício, olhar no espelho, é não se esquecer de quem está em sua companhia. Cara, por que eu preciso reger a minha vida como alguém que tem a palavra plantado dentro de mim? Porque a minha carne é fraca. Porque eu não sou capaz de promover e produzir a minha própria salvação. Porque sem Cristo eu não vou conseguir cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Então eu preciso fazer o exercício de olhar para esse espelho, no entendimento de que eu tenho que me avaliar constantemente. É fácil se desviar, é fácil se perder. Por que eu preciso olhar no espelho? Porque alguém que tem a palavra enxertada reconhece que tem falhas, tem marcas, tem pecados, que precisam ser tratados e curados na dependência de Deus. E olhar no espelho é se lembrar quem me acompanha. Diante da minha trajetória, de lutar contra a minha ira, diante da minha trajetória, de saber ouvir mais do que falar, diante da minha trajetória de ser chamado para abandonar a maldade, diante da minha trajetória de poder ser desafiado a converter a minha ira em justiça de Deus, eu só consigo fazer isso quando eu olho no espelho e eu tenho a certeza de quem está na minha companhia. Quem você carrega? Quem está com você nesse desafio? É o próprio Jesus. Quem é você? Morada do Espírito Santo de Deus. Olhar para o espelho da palavra é ser confortado com esta verdade. Nós somos moradas do Espírito de Deus. Olhe no espelho e permita-se viver na companhia do Espírito. Em outras palavras, olhe para esse livro como o que reflete a sua alma. E tenha consciência de que o Espírito de Deus está trabalhando em você, com você, através de você. As pessoas, elas têm uma deficiência tremenda de entender essa pessoa de Deus, essa parte da Trindade, Espírito Santo. Francis Chan tem um livro muito bom chamado Deus Esquecido, que ele fala acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é muitas vezes tratado como uma mística, né? Uma coisa que sopra, a gente não sabe para onde vai, de onde vem, o que acontece. A Bíblia mostra que o Espírito tem 4 ministérios. O primeiro ministério do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo e empenhado em fazer? Quando eu e você, nós estamos olhando para esse espelho, o que o Espírito Santo está empenhado em fazer? A primeira coisa, o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da morte. É o primeiro ministério do Espírito Santo. Convencer o homem do seu juízo. O segundo ministério do Espírito Santo é fazer com que eu e você, João nos diz isso, porque o Espírito de Deus nos guiará sobre toda a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ganhar essa consciência em nome de Jesus. Quando eu e você, nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos uma faceta de Deus conosco dizendo, abre o livro. Se debruça sobre essa palavra. Porque eu vou te guiar sobre toda a verdade. O Espírito Santo está trabalhando em nosso meio para que quando eu e você nós venhamos a abrir a palavra de Deus, essa palavra seja viva para mim e para você. Esse é o segundo ministério do Espírito Santo.
Qual o terceiro ministério do Espírito Santo? Os cidadãos de Antioquia, olhando para os discípulos de Jesus, diziam o seguinte: eles são cristinhos, eles são pequenos cristos. Eu estou vendo Jesus nesses discípulos. O terceiro ministério do Espírito Santo de Deus é fazer com que Cristo ele possa transbordar, ele possa ser refletido através da minha e da sua vida. Nós temos conosco alguém, quando nós olhamos para esse espelho da palavra, um Espírito que nos acompanha, para que Cristo seja manifesto em nossa vida, a ponto de que pessoas olhem para nós e não vejam mais nós mesmos, mas vejam o próprio Senhor. Na forma que nós falamos, como nós tratamos a nossa vida, como nós encaramos os nossos dilemas, o Espírito Santo está trabalhando para que Cristo apareça. E qual é o último ministério do Espírito Santo? Pastor, está muito reformadinho, não vai ter umas línguas estranhas aí não? Não vai ter um reteté não, porque da onde eu vim o Espírito Santo era aquele negócio, né? Sou capaz de dizer, à luz da palavra, que o que o Espírito Santo tem como ministério não é línguas estranhas, mas na verdade é tradução dessas línguas. O quarto ministério do Espírito Santo é promover no meio do seu povo que ele é diferente, no meio de um povo plural, o Espírito Santo promove a sua unidade. E a Bíblia nos diz isso em João 17, quando nós estivermos andando em unidade, o mundo vai crer. Só o que é capaz de aglutinar todos nós num lugar como esse, histórias diferentes, vidas diferentes, preferências diferentes, times de futebol diferentes, Vozão, Leão, Lion. O que é que nos faz ser corpo e família? É o Espírito de Deus. Quando Tiago está nos dizendo acerca de um homem hipócrita, que ele somente ouve e não pratica a palavra de Deus, quando ele fala de um homem hipócrita que olha para o espelho e quando ele se vira, ele esquece do que viu, ele está falando de um homem que não avalia a si mesmo. Ele está falando de um homem que não reconhece as suas fragilidades, os seus pecados, a sua vulnerabilidade. E ele está falando de um homem que perdeu a consciência de que onde ele está, Deus está com ele. Quando nós perdemos isso, nós somos como um homem que se olha no espelho e que ao se virar nós esquecemos do que nós vimos. E para concluir nesses 3 minutos que me restam, Tiago nos diz acerca da religião que Deus quer. E qual é a religião que Deus quer? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui é o ápice desse ensinamento. Aqui é qual é a consequência daqueles que aprenderam a converter a sua ira em justiça de Deus. Qual é a consequência daqueles que ao se olharem no espelho, eles têm consciência de quem são, eles têm consciência das suas fragilidades e eles têm consciência de quem estão acompanhados. Qual é a consequência disso? A consequência é que as nossas vidas serão convertidas em direção à promoção da justiça do Senhor, em direção à promoção da misericórdia do Senhor, em direção à promoção da bondade do Senhor. Provérbios 31, do verso 8 e 9, nos diz, olha o que acontece, de novo, o Tiago está ensinando para quê? Para ficar calado? Não. Tiago está nos ensinando a gritar de forma diferente. Provérbios 31, do verso 8 ao verso 9, olha o que a Bíblia nos diz. Erga a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a sua voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quando nós aprendemos em Deus a converter a nossa ira
nós seremos usados como instrumentos da justiça divina. Eu me lembro demais que quando nós estivemos aqui no Brasil, a Copa das Confederações, nós como comunidade, na minha antiga comunidade, expressamos o desejo de tentar, naquele momento onde muita gente viria para o Brasil, Fortaleza, Copa do Mundo, né, o pão e o circo, né? Nós sabemos que esses momentos de grande alegria são também momentos de pouca sobriedade. Nós sabemos que em momentos como esse de grande alegria, o mal ele consegue imperar e ganhar corpo de formas que a gente nem percebe, que a gente está distraído, né? E naquela altura nós decidimos fazer uma campanha contra a exploração sexual infantil. E eu me lembro demais, assim, que quando a gente começou a pensar sobre isso, conversava sobre esse negócio, fazer uma campanha sobre isso e tal, eu ficava pensando, cara, quem mais a igreja fazer um negócio desse? Uma igreja, quem é a igreja diante de uma Copa das Confederações, um Brasil, um Ceará, Fortaleza? O que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer? A gente acha que a gente não pode fazer muita coisa, e é verdade, a gente não pode. Mas foi interessante pensar, nós lançamos uma campanha, o nome da campanha era Jogue Contra a Exploração Sexual Infantil. Essa campanha ela foi ganhando assim uma simpatia do povo, ela foi ganhando um engajamento, e ela culminou numa passeata pela beira-mar de Fortaleza. E ali eu pensei assim, puxa, olha só o que Deus é capaz de fazer, achando que tinha resolvido, assim, que tinha chegado no... 3 dias depois, notícia. Polícia Federal do Estado do Ceará deflagra operação de exploração sexual infantil e desmantela uma rede criminosa organizada em relação a isso em Fortaleza. Gente, não foi a igreja que bateu na porta da polícia. Não foi a igreja que descobriu quem era o estabelecimento. A igreja se posicionou num papel de trazer a sua ira como uma justiça. E o que o Espírito de Deus é capaz de fazer através disso, aí é com Deus. Aí Deus vai usar, mas a igreja é um apontamento disso. Um apontamento da justiça do Senhor. Nós divulgamos aqui uma pretensão que nós temos, e eu termino com isso. A pretensão de converter a nossa ira em justiça. E do dia 7 ao dia 12 de outubro, pode colocar no telão. Do dia 7 ao dia 12 de outubro. Pode passar aí. 7 a 12 de outubro. O que nós queremos fazer? Pode passar. Nós queremos refletir, semear, transbordar alegria, cuidado e evangelho. Pode passar. Onde? No Poço da Draga, no Janguruçu e nos projetos que nós apoiamos. Queremos servir mais de 1.500 pessoas. E nós contamos com vocês. Então, nessa semana, do dia 7 a 12 de outubro, nós vamos fazer uma série de ações de serviço. Vamos no Janguruçu, no Projeto Meninos de Deus, vamos para o portal no Poço da Draga. Vai ter dia que o portal vai virar um salão de beleza, vai ter dia que o portal vai virar um hospital, um ambulatório, vai ter dia que o portal vai virar um escritório de assistência jurídica, vai ter dia que vai virar um playground. No Janguruçu nós vamos orar pelas crianças, orar pelas mães, levar lanche, dar um amparo emocional. Tudo isso vai acontecer nessa semana, mas isso só pode acontecer com aqueles que entendem que nós devemos converter a nossa ira em justiça. A partir de hoje, a partir de agora, a partir da nossa casa, das nossas relações. Então, se você quer participar disso, eu queria desafiar você a depois, não precisa fazer agora, mas tem aí o QR Code. Você pode se inscrever, tanto aqui como no link da nossa bio, para essa semana
de justiça, de bondade e de misericórdia. Queria convidar você a ficar de pé. Vamos terminar esse tempo orando. E mediante a tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa manhã, eu sei que todos nós, temos motivo para ira. E eu queria que em oração nós pudéssemos nessa manhã seguir aquilo que Tiago nos ensina, a conversão da nossa ira. Eu queria que nós pudéssemos depositar no Senhor aquilo que nos deixa irados, revoltados, indignados, e que nós pudéssemos pedir que o Espírito Santo de Deus nos desse a temperança para a conversão da nossa ira em justiça. Muitas vezes o castigo que nós queremos colocar sobre os nossos filhos, para punir os nossos filhos, não levará os nossos filhos a desfrutar e conhecer a justiça de Deus. Muitas vezes isso serve para alimentar o fogo da nossa raiva. E talvez hoje, nesta manhã, você precisa converter esta ira ao Senhor. Talvez nessa manhã, a ira que você precisa converter ao Senhor é a forma ríspida, jocosa, desrespeitosa, fora de tom, que você conversa com as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você. Talvez nessa manhã você precise dizer: Senhor, eu quero pedir graça do Senhor, porque essa minha ira, ela não resulta em justiça de Deus. A minha esposa não desfruta da justiça proveniente de Deus pela forma como eu tenho dirigido as palavras para ela. O meu marido não desfruta da justiça proveniente de Deus pela forma que eu tenho o tratado. Então talvez hoje a ira que você precisa converter aqui nessa manhã seja essa. Nós não temos, não podemos e não devemos fazer nenhum movimento em direção a fora das nossas paredes, enquanto dentro das nossas paredes nós não venhamos a viver e experimentar essa verdade. Porque o que acontece lá fora tem que ser uma consequência natural, é um transbordar de Deus. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nessa manhã, diante desta palavra, nós queremos, Senhor, como aqueles que detêm da palavra de Deus implantada em nós, nós queremos ser estes homens e mulheres que ao nos olharmos no espelho, ao olharmos para a palavra de Deus, nós queremos avaliar a nossa vida, nós queremos reconhecer as nossas fragilidades, e nós queremos nos lembrar de quem nos acompanha. Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos aquilo que somente o Teu Espírito Santo pode fazer. Talvez nessa manhã, enquanto nós oramos, nós precisamos soltar as nossas pedras, soltar as nossas armas, começar a olhar para quem mora conosco, não como um competidor, não como um concorrente, não como um inimigo, não como um invasor. Talvez é nesse ambiente onde hoje, aqui nesta manhã, o Senhor nos chamou para dizer: converta a sua ira. E a partir da dependência do Espírito Santo de Deus, que esse fervo, que essa indignação, ela possa resultar na justiça gloriosa do Senhor. Enquanto nós oramos nesse lugar, que você possa sair daqui com a certeza de que o grito que o nosso Jesus deu na cruz do Calvário sobre nós, não foi um grito de ira. O grito foi: está consumado. Nós estamos vivendo sobre o eco de um grito da graça de Deus. Por isso é possível se levantar. Aquele que está caído, é possível se levantar.
porque você está vivendo sob o grito e o eco da justiça de Deus. Está consumado. Aquele que está caído, você pode se levantar. Aquele que pecou pode se arrepender. Aquele que estragou tudo pode recomeçar. Porque o brado que foi dado da cruz foi um brado de justiça. O preço foi pago, está consumado. Talvez você vai sair daqui dessa manhã e você não sabe por onde começar. Que você possa sair daqui descansado, sabendo que Jesus já começou. Jesus já começou a fazer. O que cabe a nós é dar um passo para trás. O que cabe a nós é recuar com as nossas armas. O que cabe a nós é nos prostrar diante dos pés do nosso Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui e daqui eu não quero mais sair. Me dá da tua graça, me dá do teu amor. Me ensina a enxergar o mundo através dos teus olhos. Pai, a nossa oração nessa manhã é que nós não venhamos a ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra.